Ah, A pergunta que eu tenho, que eu acho que é interessante, é assim, eu vejo que o Helder Lima, ele é muito atuante nas redes. Eu, não, eu aí tenho a impressão que dos missionários que eu acompanho, ele é um dos mais habilidosos aí, consegue bastante penetração aí, principalmente no Facebook. Então, eu queria que o Helder explicasse como que você consegue isso, Helder. O que você faz para divulgar o evangelho assim e conseguir tanta atenção das pessoas? Sim, quando eu posto um vídeo, quando eu faço uma publicação, eu sempre convido as pessoas que estão vendo isso a interagirem com a publicação, né? Então, quando você pede para as pessoas interagirem, isso deixa de ser só mais uma publicação que elas estão passando porque estão rolando a tela e já chama a atenção pessoal delas. Elas são convidadas a participar daquilo. Tanto que em todo vídeo meu, no final, eu convido as pessoas a orarem, a perguntarem a Deus se as coisas que elas aprenderam no vídeo são verdadeiras. Eu deixo escrituras nas quais elas podem ler, né, e meditar sobre isso. E publicações como fotos, pequenos textos, eu sempre coloco histórias pessoais minhas, né, nas quais gerem uma intimidade maior com a pessoa. Porque eu sou um missionário, eu prego o evangelho, mas eu estou pregando o meu testemunho também. Eu estou contando a minha história de vida baseada nesse conhecimento que eu estou querendo compartilhar com essas pessoas. Então, quando eu mostro a transformação da minha vida, quando eu falo sobre o que esse conhecimento fez para melhorar meu relacionamento com Deus, com a minha família, com a sociedade, isso gera uma atração maior, né? É algo que eu convido todo missionário a fazer, a tentar fazer com que as pessoas interajam mais com eles, para que elas possam ser uma coisa mais natural, como uma conversa de amigo, e não uma conversa entre alguém que está aqui e outra pessoa que está aqui, né? Até uhum, porque todos estamos aqui e eu estou querendo conectar essa pessoa com o evangelho para que ela possa subir junto comigo, tá? uhum. É isso. Muito bom mesmo, adorei. Eu queria saber um pouco da sua história. Como que você conheceu o evangelho? Você não cresceu na igreja, né? Sua família, não sei como é que ela, se ela é membro, se ela não é membro. Eu lembro que você comentou sobre isso. Mas um pouco da sua história. Como que você se tornou Elder Lima? Tá, ok. Eu conheci a igreja através de um amigo, né? Ele me falou por cima, assim, um panorama geral de como era a igreja e um pouco sobre o livro de Mórmon. Antes disso, eu já frequentava muitas igrejas porque eu sempre senti dentro do meu peito que eu deveria buscar a verdade, que eu conseguiria encontrar ela caso eu me esforçasse, né, para poder recebê-la. Então, esse meu amigo, ele me compartilhou a mensagem do evangelho e depois de um tempo ele mudou, né, de cidade, eu nunca mais tive contato com ele. E aquilo me penetrou no fundo do meu coração. Foi uma coisa diferente de todas as outras religiões que eu já havia passado. Então, um dia eu resolvi ir sozinho na igreja num domingo. Eu lembro que foi para comprar um livro de Mórmon. Eu fui comprar um livro de Mórmon na igreja porque eu já tinha começado a ler ele em PDF na internet, mas eu queria um físico. Então, eu fui na igreja para comprar um livro de Mórmon e lá um homem me atendeu. Esse homem, atualmente, ele é o meu bispo. Naquela época não era só um membro comum. Isso foi em 2017, tá? Isso foi em março de 2017. Uhum. E eu participei da reunião sacramental, que é uma reunião que nós temos todos os domingos de manhã, para relembrar o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. E aquilo me tocou de uma forma gigantesca, me chamou muita atenção. E eu fui embora, passei o meu contato para aquele rapaz, para aquele homem, e ele passou o meu contato para os missionários. Então, os missionários foram na minha casa, compartilharam a mensagem do evangelho comigo. Eu não fui fácil de ser ensinado, porque eu já tinha um conhecimento gigantesco e acabava que esse conhecimento chocava, né, com algumas coisas do evangelho. 99% disso estava errado, né? Era coisa que eu tinha adquirido de igreja falsa, de igreja que falava qualquer coisa, de más interpretações minhas da Bíblia. Então, quando eu fui estudando com os missionários e eu fui sentindo o Espírito, isso foi aprimorando o meu entendimento do evangelho.
Até que um dia foi inevitável, eles me convidaram para orar e perguntar a Deus se a igreja era verdadeira e se as coisas que eu estava aprendendo eram verdadeiras e deviam ser seguidas. Eu me ajoelhei, orei a Deus, perguntei se era a igreja verdadeira. E eu senti uma paz no meu coração, né? Eu estava esperando que um anjo baixasse, na verdade, mas eu senti só uma paz. É, isso me confirmou que eu deveria seguir. 3 semanas depois que os missionários começaram a me ensinar, eu me batizei. Isso foi no dia 27 de abril de 2017. Muito legal. E como é que era a sua vida antes? Qual era o seu tipo de vida? Quem era você antes? Você viu assim uma transformação radical? Foi uma coisa suave? Conta um pouco dessa sua transição pra gente. Foi uma coisa bem suave. Eu sempre, como eu falei, né, anteriormente, eu sempre busquei a verdade. Então, eu nunca fui do mundo de estar em festas, de estar fazendo coisas erradas. Eu era alguém mais caseiro, que estudava muito e trabalhava também, me dedicava a isso. Era assim. Muito legal. E como você sente assim o trabalho missionário? Eu sei que eu lembro que a gente já conversou um pouco sobre isso anteriormente, né? De que os rapazes da igreja eles têm como praticamente um convênio com Deus de servir, né? E fazer uma missão para espalhar a verdade para todas as pessoas. E que é como se fosse realmente um mandamento para os jovens, né? Nessa faixa de 18 a 24 anos, se não me engano. Mas como que você consegue enxergar isso na aplicação na sua vida? Como que você consegue enxergar assim, olha, eu sei que é um mandamento, mas eu não quero fazer nada de forma cega porque foi, foi pedido. Eu quero entender, então, entendendo, eu vou agir assim ou assado. Como você enxerga isso? Olha, você vai fazer porque foi te pedido, porque você entende o princípio, você tem esse desejo. Como você enxerga tudo isso? Uhum. Tá. Logo que eu me batizei, eu sempre admirei muito os missionários, sempre admirei muito o trabalho que eles faziam, mas eu tinha minhas coisas, eu tinha minha faculdade, eu tinha meu trabalho, e eu não pensava em deixar isso, né? Eu não pensava em deixar isso para ser um missionário. Deixar todas as minhas coisas por 2 anos para poder, né, levar o evangelho para as pessoas. Eu não tinha essa sensibilidade espiritual ainda. Então Uhum, foi algo que eu tive que aprimorar dentro de mim. Com o passar do tempo, com o passar dos estudos, quanto mais eu me aperfeiçoava em conhecimento, quanto mais eu me espiritualizava, mais eu fui vendo a necessidade de cumprir esse mandamento, né? Eu sabia que era um mandamento, eu vi que Deus tinha mandado eu ir, mas eu ainda não entendia o propósito, né? aham, Então eu tive que buscar entender esse propósito. O principal motivo pelo qual eu fui para a missão foi o autoaprimoramento, foi o ganho de conhecimento, uhum, o ganho de maturidade. E eu sabia que fazendo isso, eu conseguiria levar a felicidade e o evangelho para as pessoas, né? uhum. Então, a partir do momento que eu decidi isso, não, eu vou para a missão, eu sei que é um mandamento, mas eu não vou de uma forma cega só porque está pedido aqui, né? Só porque eu tenho que seguir. Mas eu vou porque é um mandamento, porque eu Uhum, quero me aprimorar, eu quero mais conhecimento. Eu quero ajudar as pessoas também. E eu sei que tudo isso é uma consequência do meu autoaprimoramento. Como eu te falei aquela hora, não adianta eu querer tirar a trave do olho do meu irmão, sendo que se eu não tirei o argueiro do meu olho, né? Como o uhum, próprio Senhor Jesus Cristo ele fala. Então foi por isso, por ganho de conhecimento. Então quando eu cheguei na missão, que eu comecei a ganhar mais conhecimento, aí eu fui entendendo cada vez mais o real propósito da missão, que é levar o evangelho para as pessoas, que é levar a felicidade que eu sinto para as pessoas, para que elas possam desfrutar disso também, porque é algo maravilhoso. uhum. Quando eu cheguei na missão, eu primeiramente fui designado para servir em Buenos Aires Sul, na Argentina. Eu cheguei em eu cheguei em setembro de 2019 e quando eu cheguei lá eu comecei a compartilhar o evangelho com as pessoas, fui crescendo em conhecimento e em espiritualidade e também comecei a compartilhar o evangelho com a minha família, com a minha mãe e com a minha irmã. Eu vivo com as duas lá em Goiânia. Uhum.
A minha mãe, ela tem 47 anos e minha irmã tem 19. Uhum. E eu aproveitava toda segunda-feira, que era o dia que a gente podia falar com as nossas famílias, e passava o dia inteiro falando para elas sobre as minhas experiências e compartilhando com elas os ensinamentos que eu ensinava para as pessoas da rua. 2 meses depois, a minha irmã se batizou. E 3 meses depois que a minha irmã se batizou, a minha mãe se batizou. E hoje eu tenho toda a minha família, né, em primeiro grau, no Evangelho. Eu lembro que quando eu voltei para Goiânia, porque todos os missionários tiveram que voltar para os seus países por conta do corona, eu cheguei na minha casa e era um espírito maravilhoso. Eu tinha deixado a minha casa com um espírito, com uma sensação, que não era tão boa, né, em comparação com agora. E quando eu voltei, que eu passei 2 semanas lá, me preparando, esperando o meu novo chamado, existia uma comunhão, um amor tão grande ali dentro da minha casa que eu pensei, eu não posso ficar aqui, né? Eu tenho que ir, terminar a minha missão e compartilhar essa felicidade que eu sinto e que minha família sente para todas as outras pessoas. Então, o motivo que você não queria ficar é porque você sabia que o objetivo era trazer esse tipo de experiência para outras pessoas, não se acomodar e guardar isso só para você. Foi esse o motivo? Exatamente. Muito legal. A Samira entrou agora e eu queria perguntar para ela se ela gostaria de fazer alguma pergunta, enquanto isso a gente vai levando a conversa. Oi, Helder. Oi, gente. Oi, Bom, Samir. eu não sei se já foi feita essa pergunta no tempo que eu não estava, mas eu queria saber, até agora, até hoje, qual foi a experiência mais marcante que você teve aí na missão? Algo assim que você vai contar para os seus filhos, que você vai compartilhar quando você voltar para sua ala, algo assim que realmente foi marcante. Se você puder compartilhar para a gente. Tá. Eu tive muitas grandes experiências na missão, muitas experiências maravilhosas. Muitas pessoas que eu pude ajudar, pessoas que foram batizadas, casais que se casaram e foram batizados também. Mas a experiência mais marcante até agora da minha missão foi um dia, num domingo, lá na Argentina, quando eu me levantei pela manhã com o meu companheiro e nós fomos acordar as pessoas que nós estávamos ensinando para poder levá-las para a igreja. E nesse dia, a gente estava com um outro missionário, um outro elder, que era do outro bairro. Então, a gente precisaria caminhar todo o nosso bairro, acordando todas as pessoas que a gente estava ensinando para poder levar para a igreja, e as pessoas do bairro dele também. A gente levou mais ou menos 3 horas caminhando. E meu companheiro, ele tinha um marca-passo colocado no cinto, e quando a gente chegou na capela, né, ele tirou o marca-passos e viu que naquela manhã, durante aquelas 3 horas, a gente tinha caminhado 20 quilômetros. Nossa. Pessoas. Nossa Senhora. E eu lembro que meu pé estava doendo, mas eu estava acostumado a andar muito. Geralmente a gente caminhava 8, 10 quilômetros por dia. Só que nesse dia foi o dia que a gente mais caminhou. Eu lembro que meu pé estava queimando. E eu chamei meu companheiro e a gente foi pro banheiro. E eu fui tentar tirar minha bota. E estava doendo demais, eu não conseguia tirar minha bota. Então, ele pegou e trouxe um Dorflex, né, para poder aliviar a dor. Eu tomei e aí eu consegui tirar a bota e consegui tirar a meia. E quando eu tirei a bota e a meia, os meus pés estavam cortados e sangrando. Nossa. Estavam sangrando muito. E aí a gente se sentou, ele pegou um papel e ele me ajudou a fazer um curativo nos meus pés. Então, esse foi o dia mais marcante da minha missão, porque foi o dia em que eu vi que eu realmente dei o sangue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu poderia colocar qualquer outro dia como um batismo, mas não, foi o dia que eu mais trabalhei, foi o dia que eu sangrei por Jesus Cristo
E foi um dia em que a gente conseguiu levar mais pessoas para a igreja. Então, esse foi o dia mais especial da minha vida na missão. Foi o dia em que eu sangrei trabalhando. Sentir um pouquinho na pele do Salvador, de dar a vida por amor ao próximo, né? De fazer qualquer sacrifício para realmente mostrar que vale a pena e que essas coisas são tão verdades que a gente está disposto a sacrificar as coisas que são mais sagradas para a gente, a nossa própria vida, o nosso próprio tempo. Eu acho que algumas pessoas nem sabem, mas os missionários abrem mão de tudo, né, para poderem ensinar o evangelho para as pessoas. Eles deixam para trás a família, às vezes até namorado ou namorado, né, para as áreas. Estudo deixa pausado ali por meio, 2 anos. Pagam a própria missão, na maioria das vezes, com poucas exceções. Então, são muitos sacrifícios. E, para mim, isso, só de saber o tamanho de sacrifício para cada missionário que está na missão, já é, para mim, assim, um testemunho, um valor tão maravilhoso para mostrar de que é tão valoroso que estamos dispostos a pausar tudo para realmente mostrar ao mundo de que essas coisas têm um valor incontável, né? De que nada se compara, que nada iguala na nossa existência, do que realmente trazer essa verdade para as pessoas. E ouvindo essa história foi muito tocante, eu achei maravilhosa. Quem dera a gente pudesse ver muitas pessoas se dedicando dessa forma, né? Fiquei muito tocada. Obrigada por compartilhar. Otávio, você gostaria de fazer alguma outra pergunta? Nós temos 2 minutos aqui. A pergunta que eu ia fazer é um pouco diferente. Como você reage, Helder, a pessoas que começam a expressar dúvidas com relação ao evangelho por escutar, né? Porque a internet tem pessoas como você, mas também tem muitos críticos. Como aí as pessoas começam a ter os seus testemunhos, suas crenças na igreja abaladas por causa desses críticos? Como que você reage a isso? O que você diz para essas pessoas? Sim, a dúvida ela sempre parte da ignorância. A falta de conhecimento ela gera dúvida. Por exemplo, quando a gente vai ensinar uma pessoa, a gente sempre indica, a gente sempre ensina que ela deve ler todos os dias as Escrituras, a Bíblia e o livro de Mórmon, e deve orar todos os dias a Deus. Obtendo esse conhecimento, ela vai cada vez sanar as dúvidas delas. Ela vai ler as Escrituras e vai ter mais conhecimento. Ela vai conversar com Deus através da oração e Deus vai confirmar no coração delas que essas coisas são verdadeiras. Os críticos e a mentira sempre vai existir e sempre vai tentar tirar essas pessoas do caminho da verdade. O que elas devem fazer é se apegar à verdade, é ler todos os dias, é orar todos os dias. Apesar de não ser fácil, elas devem confiar. E uma coisa que eu sempre falo também, né? Ninguém tem nada a perder. Essas pessoas não têm nada a perder se leem e se oram. Na verdade, só tem a ganhar, né? Então, se um dia, caso descubram que tudo isso é mentira, o que não é, porque vão estar lendo e orando e vão poder ver que essas coisas são verdadeiras e vão aprender mais, né? Só tem a ganhar. Os críticos sempre irão existir, a oposição sempre vai existir, mas é a partir dela que a gente ganha o nosso testemunho. Seria muito fácil se eu aprendesse as coisas e não tivesse nada para me contradizer, nada para me provar se eu realmente sei aquilo. Uma vez eu li uma escritura que falava que nenhum conhecimento é seu até que você consiga colocar ele em prática. Então, você deve buscar esse conhecimento e deve provar ele. Deve confrontar ele também contra a mentira.